Olá, bem, eu sou o Fred e estou aqui para falar um pouco sobre uma coisa que eu penso sem parar. Bem, não vivo disso, né? Trabalho com outras coisas, mas eu gosto muito de games. Então, o tempo livre que eu tenho, bem, eu já tenho mais de 40 anos, o tempo livre que eu tenho desde a infância é ligado a games e com isso eu tenho assuntos diários. E eu tomei essa iniciativa, veio de estalo, de fazer um podcast, porque eu não gosto de. Eu falo muito e eu não curto aparecer. Então, fazer uma coisa que eu apareça de fundo, que eu tenho que colocar coleção de videogames, que eu até tenho, mas assim, ajeitar tudo direitinho, e porque fica tudo guardado em caixa. Então, não é a intenção. Então, vamos só falar. Achei mais negócio. Bem, o assunto de hoje eu vou tentar colocar quase todos os dias, pelo menos 5 dias da semana, alguma coisa aí. Na pauta, o assunto de hoje, o que me veio na cabeça hoje foi a quantidade o que está acontecendo com a indústria de games atualmente. Muitos jogos, muita gente sendo mandada embora, expectativas não alcançadas, a indústria não cresce do jeito que eles achavam que ia crescer. Bem, vou falar um pouco a minha visão sobre. Crescer, isso é muito relativo. A indústria já fatura mais do que a indústria de filmes. Então, essa expectativa de sempre crescer é uma coisa. Uma hora ela tem que ter uma parada. Ela tem que chegar num certo lugar. Então, eu acho que as expectativas são altas demais, sempre, para tudo que diz respeito a dinheiro, né? E, na verdade, para gente que gosta de games, a indústria não é dinheiro. A indústria é diversão. Então, o que acontece? Hoje eu dei uma pesquisada. O Nintendo 64, videogame lançado lá em 96, ele teve 396, posso estar enganado com relação ao número, mas não vai fugir muito disso não, tá? É porque eu gravei na cabeça, não anotei. 396 jogos lançados em toda a sua vida útil. O PlayStation 4 tem praticamente 4.000 jogos lançados. 4.000 jogos. Então, onde eu quero chegar com isso tudo? Com esses números. Você tem. Eu trabalho o dia inteiro. Eu não tenho tempo nem de olhar os jogos que estão em promoção. Por quê? Porque você entra no... Normalmente eu utilizo o Xbox. O Xbox Series. Você entra para ver promoção. E aí você tem lá, eu sei que o PlayStation é a mesma coisa, tá? E o Switch também. Você tem. A Steam também. Você tem lá. Você entra, jogos em promoção. E você quer saber que jogo é aquele. Primeira coisa, porque você não conhece todos os jogos, principalmente com essa quantidade de jogos lançados diariamente, praticamente. E aí você entra e assiste um videozinho. Assiste um vídeo, né? Olhou o preço, assiste o vídeo. E aí, na hora que você percebe, tem 2 horas que você está olhando os jogos que estão em promoção. E você olhou naquelas 2 horas 40 jogos, tá? E aí você vai descendo e vê que a lista tem 400 jogos em promoção. Então, simplesmente você desliga tudo, entendeu? E pronto. Ou você já tem um jogo em mente. Para você já ter um jogo em mente, você já tem que conhecer o jogo, já ter lido sobre ele
e muitos jogos você passam despercebidos. Eu acho que a indústria está mandando pessoas embora, não está chegando onde queria chegar com relação a crescimento. E onde queria chegar? É infinito, né? Porque você abre uma empresa, tá dando dinheiro. E aí você abre uma empresa, tem duas empresas. Um exemplo, eu dei o exemplo hoje para um amigo meu daqui da minha cidade. A cidade tem 70 mil habitantes. Quando ela não cresceu, é a mesma cidade desde que eu nasci. A quantidade de habitantes é praticamente a mesma. Se você pegasse farmácias, quando eu era mais jovem, dono de farmácia era gente muito rica. Por quê? Porque a cidade tinha 3, 4 farmácias. Hoje, tem uma farmácia praticamente em cada rua do centro. E todos os bairros têm farmácia. Vira e mexe, tem uma farmácia quebrando. Por quê? Mas farmácia não dá dinheiro? Dá. Mas se você tem tantas farmácias para dividir tudo, é claro que nunca vai haver dinheiro suficiente para deixar todo mundo rico. E isso está acontecendo, ao meu ver, tá? Com os games agora. Imagina se você tivesse revistas. Quando eu era mais jovem, eu comprava revistas. Até pouco tempo, até elas sumirem, até desaparecerem, até não existirem mais. Eu sei que ainda existe, tá? Uma ou outra, mas na minha época de jovem eram muitas revistas. E aí a revista ela pegava e falava sobre um console. No início, no sumário, na explicação do que teria dentro da revista, estava lá constando, por exemplo, SNES, Super Nintendo, tais jogos. Aí Mega Drive, tais jogos. Nintendinho 8 bits, né? NES. Tais jogos, Master System, tais jogos. Você entrava lá e via normalmente lançamentos daquele mês. Por quê? Do mês passado, né? Que a revista era sempre um pouco atrasada. Dava para eles darem conta em uma revista do lançamento mensal de todos os consoles. E ainda encher linguiça, falar mais do que precisava, inclusive de pré-lançamentos, entrevistas. Imagina fazer isso hoje com essa quantidade de jogos lançados. Com essa quantidade de jogos lançados. Não faz sentido. Então, o que eu penso? Você precisa colocar, a empresa precisa, ou a indústria de games precisa se colocar no seu lugar e entender que já chegou em um limite, digamos assim. Vamos tentar crescer? Sim, continua tentando crescer, mas com os pés no chão. Os pés no chão. Necessita realmente de tantos jogos lançados, de tantas empresas fazendo. Eu sei que é vontade das pessoas de abrirem uma empresa e tentar ganhar igual a outra ganha. Eu entendo isso, mas teria que ter uma limitação, porque do jeito que está, não vai ser viável para ninguém. Eu adoro jogos, eu não consigo acompanhar. Não tem como acompanhar. E ainda tem a questão de gastar, né? Aconteceu a questão de gastar é interessante, né? Porque aí, mas tem jogos free to play. Tem. Fortnite ganhou dinheiro, sempre ganhou dinheiro. E aí veio todo mundo querendo copiar a mesma ideia. E aí vários jogos já foram descontinuados, né? Isso é constante. Hoje o pessoal está até com medo de lançar jogo free to play, porque viram que não é. Aconteceu com um, com outro ou com outro, mas não vai acontecer com todos, né? De ser um Roblox da vida, lançar e fazer mundos de dinheiro
né, vendendo itens e o jogo grátis. Não dá, não funciona para todo mundo, não é assim. Enfim, essa foi a discussão de hoje. Eu acho que a ideia de hoje, do primeiro assunto meu aqui, a ideia desse podcast não é, tá? Não é falar o que eu fico pensando o dia inteiro. É só isso, tá? Se tiver alguém interessado em ouvir, que ouça. Eu só tô falando e é isso. Eu gosto muito e vou continuar falando. Pretendo pelo menos gravar isso tudo, né? É isso. Acho que é a indústria da minha vida. Amo de paixão. Mas precisa ficar com o pé um pouco mais no chão. Acho que a vida útil dos consoles poderia ser um pouco mais prolongada. Lançamentos poderiam ser mais pensados e, e calculados e menos lançamentos. Tenho dúvidas com relação a gastos excessivos em jogos AAA, tá? Tenho dúvidas, mas isso pode ser uma ideia só minha, tá? Eu consigo me divertir com jogos menos caros, mas entendo que tem o público para esse tipo de jogo, tá? E é isso. Vou animar e falar sobre alguma ideia que me veio na cabeça novamente. Um abraço.